Olá, tudo bem com você? Professora Karina está aqui para a nossa aula de ciências de hoje. Sim, hoje nós vamos estudar a polinização, a viagem dos grãos de pólen. Na aula de hoje, você vai compreender o processo de polinização, vai estudar como alguns polinizadores colaboram para a preservação ambiental. Você vai abrir a sua apostila na página 310 e acompanhar a explicação da professora para realizar as atividades da apostila. Apostila de Ciências, página 310, Polinização, a viagem dos grãos de pólen. Módulo 12. Você já observou os beija-flores em um jardim? O que os atrai a esse local? Leia o poema a seguir e descubra. Ler 1. A Turma da Primavera. Nos jardins abandonados por culpa de certos senhores, ficam desempregados os beija-flores. Vamos comprar regadores e semear sem sossego, para dar aos beija-flores um novo emprego. Atividade 1. Responda. De acordo com o poema A Turma da Primavera, qual seria o emprego dos beija-flores? Você certamente vai dizer que o emprego do beija-flor é beijar a flor. No entanto, esse beijar a flor, ele está colaborando para o transporte do grão de pólen de uma flor para outra enquanto se alimenta. Número 2. Por que eles ficaram desempregados? Um jardim abandonado, sem água, sem flores, impede que os beija-flores executem o seu papel. E por isso que a poema diz que eles ficaram desempregados. Os beija-flores, eles visitam as flores procurando o néctar produzido por elas. E é desse néctar que os beija-flores se alimentam. Jardim bem cuidado, as plantas produzem flores vistosas e perfumadas. E é dessa forma que atrai os animais que vão auxiliar nesse processo de reprodução das flores. Como isso poderia ser resolvido? Bom, a solução para isso, né, para que os beija-flores pudessem retornar às flores, retornar ao jardim, semear novas plantas e supri-las de água, porque assim, se nós tivermos um jardim bonito, né, com condições ideais para sua sobrevivência, os beija-flores estariam novamente empregados. Trocar ideias, página 311. As ideias expostas num poema não precisam estar de acordo com a realidade nem ter comprovação científica. Ainda assim, será verdade que semear sem sossego e regar as plantas fará beija-flores retornarem a um ambiente? Se o jardim estiver, né, bem florido, com tudo, todas as condições adequadas, certamente os beija-flores voltarão para aquele ambiente. O beija-flor já se chama beija-flor justamente porque ele procura essas flores, ele é atraído pelas flores. A polinização. Você já observou os beija-flores e os insetos, como borboletas e abelhas voando de flor em flor? O que será que eles procuram? Esses e outros animais, como besouros, mariposas e até algumas espécies de morcegos, visitam as flores em busca de alimento, como o néctar, o pólen ou até mesmo os dois. Esse ambos, quando diz ambos, está se referindo aos dois. Néctar. Néctar é o líquido açucarado presente nas flores e que serve como fonte de alimento para várias espécies de animais polinizadores. Aqui nesta imagem, nós temos o beija-flor usando seu bico e língua compridos para sugar o néctar da flor. Na outra imagem, nós temos as borboletas, que têm uma estrutura longa semelhante a um tubo, com a qual também sugam o néctar. Ao se alimentar, esses animais prestam um grande serviço ao ambiente, colaboram para a reprodução das plantas. Vamos entender como isso acontece? Você aprendeu que as flores são órgãos reprodutores da maioria das plantas. Mas para se reproduzir, grande parte das plantas com flores depende de abelhas ou de outros animais para transportar os grãos de pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina de outra flor.
Os animais que transportam os grãos de pólen de uma flor para outra são chamados de polinizadores. Pode grifar na sua apostila. Página 312. O transporte de grãos de pólen de uma flor para outra é chamado de polinização. Então, olha aí, o que é polinização? É o transporte de grãos de pólen de uma flor para outra. Saiba em detalhes como acontece a polinização por animais. Ao pousar na flor, os animais polinizadores encostam na parte masculina dela e ficam com alguns grãos de pólen grudados no corpo. Saindo em busca de outra flor, esses animais transportam esses grãos de pólen. Quando pousam em outra flor, os grãos de pólen entram em contato com a parte feminina da flor e alguns deles chegam aos óvulos. Desse encontro resulta a formação de sementes e frutos. Olha a abelha pousando em uma flor, aí ela transporta o grão de pólen, pousa em outra flor e espalha os grãos de pólen que formará novas sementes e novos frutos. Você sabia, número 1, existem também plantas que são polinizadas pelo vento. Geralmente, elas têm flores pequenas e produzem grande quantidade de pólen, que, por ser muito leve, é facilmente levado pelo vento até outras flores. Certas plantas são polinizadas pelo vento. Olha, aqui tem um exemplo de uma planta. Atividade 2. Observe a imagem que mostra como ocorre a polinização por insetos e numere as frases indicando a sequência correta em que isso ocorre. O que é que acontece primeiro, que nós lemos lá no texto? A abelha voa para outra flor transportando grãos de pólen? Não. A abelha pousa na flor em busca de alimento? Sim, essa é a primeira coisa que acontece. Número 1. Depois, o que acontece? Inicia-se a formação da semente, ao tocar a parte masculina da flor, o corpo da abelha fica com grãos de pólen? Sim, é isso que acontece. Ao tocar a parte masculina da flor, o corpo da abelha fica com grãos de pólen. Depois, nós já lemos aqui, ó, a abelha voa para outra flor, transportando os grãos de pólen. Então, essa é a terceira coisa que acontece. E depois, quarta coisa que acontece. Quando a abelha pousa em outra flor, os grãos de pólen que estavam em seu corpo entram em contato com a parte feminina da flor. Sim, essa é a quarta etapa, é a quarta fase que acontece. E aí, finalmente, inicia-se a formação da semente. É o número 5. E é assim que vai ficar a sua apostila. Número 2. Analise a seguinte frase. Plantas com flores e animais polinizadores formam uma grande parceria no processo de polinização. Explique como cada parceiro tem benefícios nesse processo. Benefício é vantagem, um ganho. Então, o que acontece? Você pode escrever aí. As plantas fornecem alimentos ricos em nutrientes para os animais, enquanto estes promovem o encontro do pólen com o óvulo, formando as sementes que darão origem a uma nova planta. Página 314. Atividade 3. As plantas polinizadas por animais têm adaptações para atraí-los e mantê-los em suas flores, como as pétalas resistentes ao pouso dos insetos. Já os animais possuem o corpo adaptado para obter seu alimento. Escreva uma adaptação dos animais abaixo que lhes permite retirar o alimento das flores. O beija-flor. Anote aí. O beija-flor utiliza seu bico e sua língua compridos para sugar o néctar da flor, enquanto a borboleta suga o néctar com uma estrutura longa semelhante ao tubo. Letra B. Observe a seguir a imagem de uma flor que é polinizada por animais. Discuta com seus colegas e responda: que animal seria um polinizador para essa flor? Explique sua hipótese. Olha essa flor, pessoal. É um cravo do mato. Que animal poderia polinizar esta flor aqui, essa planta? A flor apresentada nessa imagem, ela pode ser polinizada por um beija-flor, já que possui a forma ajustada ao bico da ave, o que facilita a retirada do alimento e, consequentemente, o transporte dos grãos de pólen que ficam grudados no corpo do animal. Olha aqui, tá vendo? Só o biquinho do beija-flor que consegue entrar aqui nessa plantinha. Página 315, ler 2. Sabia que os morcegos ajudam a preservar as florestas? Entre as mais de 1.000 espécies de morcegos conhecidas, apenas 3 são hematófagas,
ou seja, se alimentam de sangue de animais, como de aves ou de outros mamíferos. Os demais morcegos têm cardápio variado, que inclui insetos, anfíbios, mamíferos menores e até outros morcegos. Há ainda os que comem frutas e os que se alimentam do néctar das flores. São justamente esses, os morcegos frugívoros e os nectarívoros, que desempenham um papel muito importante para a flora. No caso dos frugívoros, seu organismo aproveita os nutrientes das frutas ingeridas e libera com as fezes as sementes que caem no solo da floresta e dão origem a uma nova planta. Já os morcegos nectarívoros fazem a conhecida polinização. Enquanto se alimentam do néctar de determinada flor, os grãos de pólen grudam em seu corpo e, ao pousarem em outras flores, esses grãos vão caindo, possibilitando a fecundação entre elas. O que é a fecundação? É o encontro da célula reprodutora masculina com a feminina. Página 316, atividade 3. Relacione a coluna da direita com a da esquerda de acordo com os hábitos alimentares dos morcegos. O frugívoro. Do que se alimenta o morcego frugívoro? Olha só, frugívoro. Ele se alimenta de frutas. Coloque aqui o número 1. Carnívoro. Do que se alimenta o morcego carnívoro? Ele se alimenta de insetos, anfíbios, mamíferos menores e até outros morcegos. Isso tudo está escrito lá no seu texto. Nectarívoro. Olha aqui. Nectarívoro. Do que ele se alimenta? Do néctar das flores. E o hematófago? Ele se alimenta do sangue das aves e de outros animais, outros mamíferos. Número 2. Muitas pessoas têm aversão. Que aversão? É horror, nojo, repulsa aos morcegos e desconhecem a importância ecológica desses mamíferos. Explique como os morcegos nectarívoros ajudam a preservar as florestas. Como os morcegos nectarívoros ajudam a preservar as florestas? Anote aqui na sua apostila. Os morcegos nectarívoros ajudam na preservação das florestas, realizando o transporte de grãos de pólen que ficam grudados em seu corpo, enquanto se alimentam de néctar das flores, permitindo assim a reprodução das plantas. 3. Preencha o esquema sobre a polinização utilizando as palavras do quadro. Alimento, animais polinizadores, grãos de pólen, néctar e pólen, óvulos e reprodução das plantas. Flores são os órgãos responsáveis pela reprodução das plantas. Anote aqui, reprodução das plantas, que acontece quando grãos de pólen atingem os óvulos e ocorre a formação de sementes e frutos. Aqui no meio, flores. Atraem. O que elas atraem? Anote aqui. Animais polinizadores. Por exemplo, insetos, morcegos e aves, que transportam... O que eles transportam? Grãos de pólen. Aqui. Flores possuem néctar e pólen. Anote aqui, néctar e pólen. Servem de alimento para quem? Para os animais polinizadores, por exemplo, insetos, morcegos e aves que transportam grãos de pólen que atingem os óvulos e ocorre a formação de sementes e frutos. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima!